terapeutas, nós falamos assim, se hoje a geração nova tivesse mais recalque, muito menos, sabe, desgraças, violência, né? Porque o recalque faz você reprimir um sentimento que vem, né? Um desejo, um prazer, uma impulsividade que você pode existir em você, e você recalca, você põe um limite dentro de você e diz, não, eu não vou atuar, né? Está aqui dentro, né? Está no meu psiquismo, mas eu não vou atuar para que esse acontecimento venha afetar alguém, atuar, né? Existir, né? Ter uma atuação, né? E temos vários assim, depois mais para frente eu vou falar dos mecanismos de defesa, né? Como o segundo que eu gostaria só de falar, né? Eu vou falar decorrente de outros vídeos sobre o mecanismo de defesa da racionalização, né? E a negação. A negação é um mecanismo de defesa onde você tem um problema, você tem algo para tratar e você diz que não tem, você nega aquilo e, né, já fala negação, né? É algo assim muito prejudicial na terapia, porque muitas vezes você vai chegar no terapeuta e ele vai falar algo para você. Ele vai dizer, olha, você tá nessa compulsão, essa compulsão tá fazendo mal para você. E aquele mecanismo de defesa vai dizer não existe, não tem isso. E isso rompe ou bloqueia o tratamento. Ou, por exemplo, você tem um extremo problema em relação a sua mãe, o apego, a simbiose, ou você tem problema com a figura masculina, porque seu pai foi uma pessoa ausente, e você nega, não, meus pais foram maravilhosos. Não significa que você dizer a realidade para um tratamento seu, significa que você está dizendo que seus pais são horríveis, né? E não está desqualificando o que eles fizeram por você. Ele só está trabalhando com você, até para ajudar você a perdoar, até para você elaborar isso, entendeu? Então, assim, os pais, eles não são perfeitos. E uma das coisas que, às vezes, rompe na terapia é isso. A fantasia de que os nossos pais são perfeitos. E muitas vezes o terapeuta vai falar, olha, você viveu em boicote na sua vida, porque muitas vezes você não quer desapegar do amor dos seus pais. Então, é um exemplo. E esse exemplo pode fazer que quando você tá chegando ali, num momento de sucesso profissional, de sucesso no seu casamento, ou sucesso na sua vida, você pode voltar para trás e retroceder. Relacionamentos. Muitas vezes você vê um relacionamento ruim dos seus pais, que acontece, divórcios, separações, ou até mesmo casais que ficam muito tempo juntos, mas que tem uma relação tóxica. Aí, o que esse mecanismo de defesa vai fazer? Vai fazer com que, de repente, o terapeuta chegue para você e fala, você vai chegar uma época da sua vida ou um tempo de relacionamento que você vai romper o relacionamento com medo de sofrer aquilo que, de repente, os seus pais sofreram e você viu e você sofreu também. Então, o mecanismo de defesa de negação é um mecanismo que bloqueia muito a terapia. Então, eu posso dizer aqui para vocês que são vários tipos de coisa, não é simplesmente o consciente que faz você não vir, porque eu vou pegar trânsito, porque não vai dar, porque eu não tenho tempo. Isso são, não vou dizer desculpas, mas são armações do seu cérebro contra o tratamento que você precisa, né? E a racionalização, para terminar, é quando de repente nós temos que entender que nós somos seres inconscientes, né? E tem muitas coisas que você começa a racionalizar no sentido de dizer assim, eu faço assim. Racionalmente você tem uma vontade de fazer algo, mas no seu inconsciente você faz outro, né? Então você chega assim, né? Por exemplo, você chega lá no seu trabalho, você fala, hoje eu vou respeitar meu chefe, vou fazer o meu trabalho, vou respeitar o cliente, vou tratar bem. Na hora que você tá lá,
Não é assim, o seu inconsciente atua. Mas o que que você faz? Você explica, mas é assim, você racionaliza, não, mas eu fiz assim, porque a situação tá difícil, né? O cliente. Então você começa a criar desculpas e justificação. Como, por exemplo, você tem tudo para ter sucesso, habilidade, capacidade para ser bom profissional, você se boicota, e aí a explicação é, não deu certo, porque não era aquilo que eu queria, e você começa a criar também justificativas para que você não consiga sair daquele lugar, e você fica paralisado no lugar. Ou, por exemplo, pessoas que estão em situação de crises de pânico, que não saem de casa, porque tem N razões teóricas para dizer assim, não, eu não vou por causa disso, porque posso acontecer isso. O seu cérebro cria razões para você. Porém, essas razões te prejudicam e te paralisam e não fazem você viver. E faz com que você, de repente, fale assim, poxa, eu tenho um fracasso na minha vida, eu sou fracassada profissionalmente. Mas isso não é uma verdade. Isso é algo que aconteceu dentro de você, um mecanismo de defesa que o teu cérebro criou para que você não sofra. Mas o sofrimento faz parte da vida e às vezes a gente rompe, como você quando foi gerado, você nasceu no parto ou cesárea, você rompeu a bolsa da sua mãe, você rompeu ali, teve aquele trauma, mas você viveu, você virou um ser autônomo, um ser que cresceu, que desenvolveu, que andou. Então a gente costuma dizer crescer tem um certo sofrimento. Então imagina o bebê que tá lá dentro da barriga, não, eu não vou sair porque eu tenho várias razões, eu tenho várias desculpas, justificativas para não sair. Então, para você que deseja ter uma vida profissional melhor, uma família melhor, um eu melhor, um sofrimento menos contra você mesmo, sabe? Eu sou uma porcaria, eu não expresso, eu tenho uma autoestima baixa, eu sou feia, ninguém me ama, ninguém me quer. De repente, tudo isso que eu falei gera até mesmo um isolamento das pessoas com você, entendeu? Então, você tem tudo para ter uma vida melhor, não vou dizer ausente de sofrimento, que seria, eu estaria iludindo você, que a análise e a terapia não faz, algo que a terapia não faz. Não é um trabalho de positivismo, de não, vamos pensar positivo, é um trabalho de te moldar e te fortalecer para você viver fases da sua vida reais, mas não paralisar você por causa de intimidações, de traumas que você passou no passado. Então eu queria deixar esse vídeo para você e dizer para você que parou terapia, se um dia você fez e parou, volte. Qualquer sofrimento, qualquer sinal de que você está caindo ou tendo uma recaída, é um pedido que eu faço, retorne. Você que nunca fez, tente, faça, tenha essa experiência, tenha isso para você e não queira um resultado rápido, porque se você foi formado, se você tem uma ideia, né? Eu acredito que nós atendemos crianças, né? Então vamos dizer que até uma criança que tem 7, 8 anos, que a gente consegue ter uma comunicação com uma criança, né? Que existe sim terapias para bebês, mas entra em outra questão, mas a comunicação, a escrita, a fala, os desenhos da criança, se ela foi formada há 7 anos, 8 anos, com aquela construção, como que ela destruiria essa construção em poucos meses, em poucos dias, em poucos meses? Como você às vezes tem 30, 40, 20 anos e você construiu um castelo de sofrimento, de autoboicote, de todos esses mecanismos de defesa, e você quer que o terapeuta ou você mesmo em pouquíssimas sessões te ajudem, entendeu? E pode te ajudar, mas não vai te curar assim, né? Não é mágico. E outra coisa que eu também queria dizer, às vezes
as pessoas me procuram e perguntam sobre convênios, né? Nós estamos numa crescente no Brasil, nós cremos que vai haver isso, né? Pelos números até mesmo, como eu falei, de epidemia e casos muito graves, né? De suicídio e depressão. Talvez a gente chegue nesse ponto, mas os convênios hoje, eles têm poucas sessões muito curtas, de 30 minutos, né? Que, por exemplo, eu como terapeuta, eu tenho que estar diante de uma empresa, e essa empresa, eu tenho que me adaptar a ela e tenho que obedecer às regras dela. Então, às vezes, pouco tempo, né? Pacientes, às vezes, mais graves, com mais sofrimento, chegam a ter 2 sessões por semana. E nos convênios, isso já não pode acontecer. E às vezes, como que eu, terapeuta, eu vou programar uma terapia se eu não sei se vai abrindo gavetinhas nessa pessoa e de repente abre uma gaveta, termina a sessão porque o convênio não permitiu e o paciente pode ficar numa situação não pior, mas pode ficar num sentimento de vazio, que acontece muito, né? Você imagina, né? Vamos colocar simbolicamente, você abre uma gaveta, você mexe, você tira algumas coisas e aquele vazio vai estar, né? Então eu diria assim, quando perguntam de convênio, né? Eu acredito que pode existir muitos terapeutas muito bons com convênio, mas pensa bem nisso, né? Não trate o seu psiquismo, a sua mente como algo muito simples, né? Então, se o seu convênio é um bom convênio, reembolsa, tem a capacidade de você ter um bom atendimento, um atendimento duradouro, um atendimento que possa ter começo e né, uma devolutiva boa, aí otimamente bem. Agora, se o seu convênio não... ele tá lá escrito, sim, nós damos sim essa base para buscar fono, psicólogos, terapeutas, mas observa as regras que eles têm para que você tenha esse tratamento, para que você inicie um tratamento, sim, mas não rompa esse tratamento. Ok? Não estou falando contra convênio, eu só estou falando que muitos pacientes meus me procuram e eu dou a ênfase a um tratamento, eu prefiro a diminuição do valor, ou a gente combinar um valor, né? Embora tenha meu trabalho, meu estudo e tudo aquilo que vocês sabem, do que, de repente, pegar um paciente e largar no momento que ele está necessitado de orientação e de tratamento. Então, você que está em sofrimento, seu filho, sua família, não rompa o tratamento. Se você se você rompeu, volte, não tem problema, mas tome cuidado, porque a mente, ela guia o nosso corpo, inclusive nas partes das doenças da vida. Muitas doenças são geradas porque simplesmente nós não damos total necessidade ao motor do nosso corpo, aquele que é a nossa, vamos dizer, no termo tecnológico, seria o nosso HD, sabe, o principal, né, o que dirige o seu celular, as memórias, né, tudo aquilo que tem, não é uma carcaça de um celular que você tem, não é uma carcaça de um notebook, ali tem sim memórias, tem todo um software para você poder usar, né? Então, vamos dizer, o cérebro, não adianta você ter uma carcaça, né? Então, o seu corpo tá ótimo, você tá fazendo academia, você tá cuidando, mas o seu software ou os seus as principais ligações, as suas principais memórias, os seus principais programas estão debilitados, certo? Certamente vai ter consequência. Tá bom? Fica essa mensagem para você, que você tenha sorte e que todos nós estejamos bem a cada dia.